Eu só tinha que agradecer o esforço de virem aqui no dia assim. O professor pode dizer isso. Muito boa tarde. Bem-vindos a todos a este lançamento do livro da nossa amiga Irene Lopes Duarte. Começo por felicitar a autora pelo livro, agradecer aos convidados terem vindo a este lançamento e aos apresentadores do livro que falarão a seguir, Manuel e Inês. Paulo André. Portanto, é como dizer que vos acolho para lançar este livro, que é o quarto em que publicamos nesta editora. Aproveito para agradecer ao editor Manuel Rosa a colaboração e o cuidado que tem dado à edição dos nossos livros, com quem trabalhamos desde há um ano, já editamos vários livros. Igualmente agradecer-lhe a educação estética que prima em dar aos arranjos gráficos, à parte gráfica dos livros que edita, e resta, depois destes agradecimentos e palavras boas-vindas, dar a palavra aos apresentadores do livro. É claro que sim. É. Ok. É preciso que alguém tenha uma ideia clara. Ora bem, a primeira coisa que é costume e que eu nem sempre faço é agradecer o convite. Mas devo dizer que não é o convite enquanto eu estar aqui, tenho a noção que vou decepcionar por más razões, mas o convite de me fazer ler o livro. Isto para mim é que foi extremamente interessante. E eu explico a razão. A razão é que a Irene é uma exegeta do Heidegger e tradutora. Portanto, leu em alemão e umas partes com as outras e tudo isso. E o livro dela é um exercício disso. Enquanto que eu sou alguém que gosta do Heidegger, que conhece alguns textos do Heidegger, mas que não gosta só do Heidegger, gosta de outros, e que tem questões. E que, no fundo, eu gosto do Heidegger pelo que ele me ilumina as minhas questões. E por isso mesmo, é muito raro eu ler livros de exegetas. Não só em relação ao Heidegger, em relação a outros, ao Derrida, por exemplo, que eu também frequento bastante. Prefiro ler os textos deles do que ler os comentadores. E, por isso mesmo, é uma experiência que agora para mim, é realmente rara. E aprendi mata coisas. Aprendi mata coisas, inclusive, que confirmam a ideia que eu tinha do Heidegger naquilo que tenho feito, de maneira que este agradecimento é sincero, é quem aproveitou mesmo. Agora, por isto também vai-se perceber que a Irene é que fica mal servida, a Irene e vocês todos que aqui estão. Por isso, para já, a arte e técnica, eu de arte, nada, infelizmente, tenho aqui arquiteta, mas eu às vezes dizia aos meus alunos que o meu paradoxo de trabalhar em filosofia é chamar no belo e nunca fui capaz de dizer uma única frase sobre estética. De maneira que... Ora bem, pegando no livro, é mesmo um livro, apesar de serem 7 textos publicados autonomamente ao longo de quase 30 anos, não é? Com uma introdução em que a Irene se admira da unidade que afinal encontrou em textos vindos de épocas diferentes. Ora, isso é certo, é mesmo um livro, quer dizer, o facto de serem
textos diferentes, não se nota quase. Não se nota quase. Há uma... Bom, quando é que eu vou começar? Bem, eu tive que me defender, não é? E o defender-me é arranjar umas coisas daquelas que eu aprendi, que eu não sabia. Uma delas é, eu tinha ouvido dizer que o Heidegger tinha ido à Grécia só no final da sua vida, em 1962, não sabia esta citação que ele dá, como não sabia, aliás, que tinha feito depois uma conferência que dá este tudo em volume, em 67. Este mar, estes montes, estas ilhas, este céu, é para mim cada vez mais assombroso que aqui, e só aqui, tivesse podido amanhecer a Aletheia e que na sua luz acolhedora os deuses tivessem que ter encontrado abrigo, que aqui o ser tivesse reinado como presença e tivesse fundado um morar humano. Tudo isso me é hoje ainda mais assombroso e inimaginável do que antes. Quase não há palavras para expressá-lo. Talvez apenas uma réplica, embora também ela insuficiente. Temos que levar connosco para a Grécia muito do ditado, muito do já de antes, poeticamente imaginado, para perceber então o mais incomparável, a surpresa da pura presença. É de uma carta de Heidegger a um amigo. De maneira que, como falar da arte, quem não sabe, lendo mais uma vez. E desculpa, mas isto. Ora bem, a maneira como a Irene propõe o Parthenon como exemplo de arte que vai servir para tomar o tema, como ela diz, da arte no Heidegger. Quem ousaria, com efeito, negar ao Parthenon a eternidade incólume da sua imponente beleza e o modo autárquico como perdura, com as ruínas da Acrópole, cujo centro e sentido constitui, no meio do contorno ambiental anacrónico e desequilibrado da atual cidade de Atenas. Ruína entre ruínas e destroços, destituído do seu magnífico friso, acossado pelo incessante fotografar dos turistas provenientes de todos os mundos humanos, cercado pela imensa megalópolis, entre cujos habitantes já não é fácil encontrar um perfil grego, o Parthenon reina imperturbado e sereno, afirmando consigo a vida de um mundo e de um povo mortos, cuja verdade guarda na sua beleza imortal. Haverá, sem dúvida, quem ao contemplá-lo só veja nele um importante resto arqueológico, ou um monumento de interesse turístico preferente, ou até a representação excepcional dos valores estéticos da Grécia clássica. O Parthenon poderá decantar-se sempre nessas imagens particulares, mas continuará, apesar delas e coetaneamente com elas, a deixar transparecer através dele essa constelação especial, ser, homem, que se desenha como o mundo grego. Não se reduz nunca à mera representação que os homens passam dele, por mais objetiva que esta seja, nem se deixa apresar completamente pelo serviço que hoje, ontem ou amanhã possa prestar ao grupo social que ele discute. É como uma rocha, como o mar ou como o firmamento, algo mais que todas essas possíveis significações. É este caminhante do mito. Compara o Parthenon com o mar, com o firmamento. Sendo feito humano,
partilha com a natureza um modo de estar sempre que resiste a deixar-se capturar sob as categorias do entender e desejar humanos, e se revela mais radical e indefinível que o mero facto de tal feitura ou uso possível. E um bocadinho mais adiante, sob a capa de um ente concreto e situado como o Parthenon, é reconhecido o perfil do mundo grego, e neste manifesta-se uma constelação ou reunião especial do humano e do não humano, do mundo e da terra, do descoberto e do encoberto, que o último Heidegger virá a designar como Gewicht, a quadrindade. Quadrindade é uma tradução do filósofo brasileiro, croata brasileiro, Lórica. Loparic. A quadrindade, o quadrado ontológico que da linguagem do Heidegger tardio constitui o ponto cardeal de um encontro entre os mortais e o divino, o terreno e o celestial. Ser o aí, que é o Dasein, é ser o âmbito de abertura às 4 dimensões ou regiões ontológicas. Ora bem, esta posição, depois podia também falar do tempo grego, a maneira como ela fala do tempo grego acaba por ser equivalente o tempo de Pesson. Mas ela fala do enraizamento. O problema do enraizamento é o que o Heidegger lastima em relação ao Gestel, à técnica, já lá vamos, na medida em que expressa na sua máxima pureza a arte, expressa o enraizamento do mundo humano no solo ou terra, sob a qual se ergue como morada do ser. Ora, o problema do desenraizamento é o problema também do enraizamento. O que é o enraizamento? E o que é este Gewicht, o céu, a terra, os mortais e os divinos? Tudo isto é um mundo que, a meu ver, se envolve com a physis. E a physis, a natureza, é o terceiro que não aparece aqui, a arte e a técnica. É o terceiro grande motivo do Heidegger, que poderia embrear com estes 3. A diferença é que, enquanto arte e técnica são feitos pelos humanos, como foi dito há bocadinho, a physis não. A physis já cá está e envolve-nos, os humanos. Ora, o que eu queria dizer como parênteses a coisa era situar muito brevemente o que me parece ser a problemática do Heidegger a que responde este livro da Helena. O Heidegger teve, diz na página 130, porque a Helena pouco fala da physis, embora fale, mas diz para o grego, physis designava o puro e espontâneo brotar, o súbito emergir que como tal impera. E depois vemos a vossa técnica, a importância desta observação, que será dita irreprimível. Ora, este puro brotar é a fecundidade. É o facto que nós não nos fascina, mas que nos devia fascinar, a mim fascina, devo dizer, de ver que do pouco sai muito. Plantas, animais ou humanos, que do que tem pouca quantidade, brota e sempre, e brota, e brota, e brota. Isto é, a meu ver, o que fascinou Aristóteles. E é o que fascinou Heidegger também, quando ele, na origem da obra de arte, chama a physis a terra. Ora, a physis, agora, de um ponto de vista que não é o que o Heidegger adota, mas que, a meu ver, suporta tudo que o Heidegger diz dela, a physis corresponde a sociedades, a todas as sociedades pré-industriais,
em que a única fonte de energia que havia era justamente biológica. Eram plantas, eram animais, eram os músculos humanos, e dessas energias é que as sociedades viviam. Ora, o problema da técnica só se põe, hoje em dia, por justamente ter havido, ter descoberto uma outra fonte de energia, o vapor primeiro, e depois os petróleos, as gasolinas, as eletricidades, etc., que ganharam uma força enorme em relação à natureza, em relação à física. E é esse o problema que o Heidegger descobriu a seguir à guerra, embora já tivesse antes da guerra, e que se torna, a Irene diz isso muito bem, torna a questão fundamental do segundo Heidegger. Ora, a questão do Gewicht, eu tenho muita dificuldade em saber se não é uma questão que fica ligada às sociedades da física. Porquê? Porque, no fundo, se o próprio da física é a profundidade, o que nós encontramos em todas as mitologias, bíblicas e não só, nos gregos, etc., é que os humanos não têm poder sobre a profundidade. E por isso precisam dos deuses. Os deuses são os que garantem a profundidade. Porque a riqueza nesses tipos de sociedades são as culturas, as colheitas, são os rebanhos e são os ricos, de maneira que a religião não pode deixar de ser. E que o Heidegger, as dúvidas que o Heidegger deixa para só um Deus nos pode salvar, a meu ver, mostram alguma ambiguidade em relação a este mundo, este mundo que acabou. Não acabou, porque nós somos a consequência dele. E justamente o que nós procuramos pensar enquanto trabalhamos em história e filosofia e em literatura das coisas antigas é justamente as sequências. Bom, agora vamos então um bocadinho à técnica e depois retomo esta questão mais adiante. Agora com uma nova situação do Heidegger para fazer a transição. Antaño não era apenas a técnica que tinha por nome técnica. Antaño também se chamava técnica aquele descobrir que traz a emergir o resplendor do aparecer da verdade. Antaño também se chamava técnica ao reproduzir do verdadeiro no belo. Técnica também significava a poiesis das belas artes. No começo do destino do Ocidente, as artes alcançaram na Grécia o mais alto cume do descobrir que lhes foi concedido. Traziam à luz a presença dos deuses e do diálogo do destino divino e humano. E apenas se chamava técnica. Porquê esse simples nome? Porque era um descobrir produtor e pertencia, portanto, à poiesis. Foi esse nome que o descobrir que rege todas as artes do belo recebeu como próprio. A poesia, o poético. Ou seja, tanto a arte como o que hoje chamamos técnica, ou o que o Heidegger chama Gestel, é algo que produz. Que produz, isto é, que traz, na linguagem do Heidegger, que traz entes à presença, à manifestação. Ora, a física também. Mas a física faz isso, também é uma produção, em termos de Heidegger. Aliás, aquilo que eu há bocadinho disse das cidades antigas, há no texto de Heidegger sobre a física de Aristóteles, ele duas vezes ele chama à física Gestelung. Isto é, dá-lhe um lugar que hoje em dia ele reconhece à técnica. Ora bem, porque é que a Gestel põe problema? É claro que é uma questão muito complicada, e é nessa questão em que
evidentemente, todos nós temos as nossas interpretações do que é que o Heidegger entende como Gestalt, e pronto, e o que é que ele pensou, aliás, como Heidegger disse. Bom, diz o Heidegger, então, vejo, isto é da entrevista em 66 ao Der Spiegel, vejo a essência da técnica naquilo a que dou o nome de Gestalt, a expressão a miúdo, ridicularizada e talvez infeliz. O vigorar do Gestalt significa que o homem é posto em situação, Gestalt, solicitado e provocado por um poder que se encontra patente na essência da técnica e que ele próprio não domina. Ajudar a que isto chegue a ser compreendido. Não se pode pedir mais do que pensar. A filosofia chega ao seu fim. Justamente que o homem não domina, como não dominava a física, não é? É uma situação equivalente, e se a filosofia, esta expressão não se pode pedir mais do que pensar, antes de a filosofia chegar ao seu fim, diz que para o Heidegger justamente é isto que hoje há que pensar, e não se pode pedir mais do que pensar aquilo que a Irene diz em 2 vezes, que é encontrar uma relação livre com a essência da técnica. Pronto, eu não vou usar mais. Queria só terminar com o ponto que me tocou muito fortemente, que é quando a Irene recorre ao princípio da Antígona dos Sófocles e pega numa altura, numa frase do coro, em que diz que o homem é o mais inquietante de todos os seres. E diz que é o mais inquietante de todos os seres, porque procuro explicar a Irene. Porque a força da física, a força que justamente, que é de fecundidade, mas que é irreprimível, que é uma força que, bom, agora não... a técnica, já na técnica antiga como na moderna, a técnica acrescenta. E o que ela acrescenta, e eu acho que é um ponto forte do pensamento da Irene, o que ela acrescenta é... quer dizer, eu queria pensar nisto, e acho que é uma coisa muito, muito forte para se perceber o pensamento do Heidegger. É que com a técnica acrescentam-se entes à natureza. Ora, evidentemente podemos falar de mata de coisas que agora não veio a propósito, porque não há tempo, eu diria a propósito. A técnica moderna, pronto, como é que isto joga? Uma outra coisa que a Irene faz é contrapor a arte e a técnica, e aliás, a filosofia nesse caso, com o Logos. O Logos, que para o Heidegger também é um ponto forte, o Logos não tem a mãos, enquanto que a arte e a técnica têm. O Logos permite, evidentemente, a técnica, porque não há técnica sem Logos, mas permite que haja arte e que haja técnica, mas o que está na base da técnica moderna, que também é uma tese do Heidegger antiga, é justamente o que ele chamou o matemático, o princípio matemático. O Logos que calcula e que programa e que organigrama, digamos assim. Eu acho que se pode perceber a grande dificuldade da situação atual é que tudo vem de programação, de organigrama, e isto também tem a ver com o Gestalt. O Gestalt é um programar antes,
e as consequências deixam depois, não é? Quer dizer, isto não se controlam. E então, eu só ponho isto agora como questão à Irene. A Irene põe, digamos, como sintoma do mal-estar provocado pela técnica atual, os abismos do atuar humano no tédio e no aborrecimento. O que é, obviamente, uma formação tipo individual, quer dizer, portanto, não julgo que se possa falar do tédio de uma sociedade, enfim, não sei, talvez. Mas eu pergunto-me se, em contraponto com o ser e tempo, em que é a antecipação da angústia, da morte, que provoca a angústia, eu pergunto-me se justamente nós não estamos a viver sob a forma de crise, e não é apenas a crise financeira, a crise económica, mas a crise ecológica e os riscos que estão a ser levantados sobre a continuação humana do planeta, se não é justamente aí que haverá qualquer coisa que... Ora, o quê? Não sei. O que é que a Irene fala de procurar novas possibilidades de ser? Aliás, faz parte do que vai ler disco. Quais são as novas possibilidades de ser? É disso que eu acho que nós podemos sempre conversar e podemos sempre divergir e provavelmente é sempre interessante. A última frase é a frase com que a Irene termina a introdução, falando do Heidegger, diz que o seu legado é o pensar como arte. Isto é muito bonito. Ok. Bom, boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o privilégio não da apresentação, mas da tua apresentação, obviamente, do livro da professora Irene, e confesso que foi uma leitura muito instigante. E não sei se sei responder melhor, mas espero interrogar melhor, que já é uma tarefa muito grande, a tarefa de interrogar. E é também uma leitura muito desafiante, porque tem uma escrita que obriga precisamente a um raciocínio interrogativo e circular. Exemplarmente colocada essa forma, quando na página 91 refere, eu não trouxe o livro, mas trouxe esta versão que eu livremente tratei mal, porque risquei bastante e, portanto, guardei o livro. Refere então na página 21 à maneira interrogativamente indicativa com que Heidegger gosta de nos assaltar, com remissão a um passo atrás. E eu senti exatamente isso aqui neste livro, e quando li, sistematicamente me remeti para aquilo que tinha sido o exercício de leitura da origem da obra de arte. E para além disso, desafiante e instigante, porque tem uma afinadíssima escolha das palavras, tem uma demonstração do peso das palavras que me pareceu extremamente interessante numa altura que vivemos uma cultura da imagem. E a propósito depois da palavra e da pintura dos artistas, nomeadamente portugueses, eu mais à frente vou usar alguns autores que me serviram de muleta, e esta questão da importância da palavra vai surgir novamente. Como eu já tinha dito à professora Irene, eu tenho a experiência da utilização do livro A Origem da Obra de Arte no mestrado em Arquitetura. Antes de Bolonha, que eu fazia a maldade de obrigar os alunos que tinham a disciplina de História da Arte a ler. Tinham que ler A Origem da Obra de Arte,
porque entendia que era importante do ponto de vista do exercício do raciocínio, do olhar e de interrogar as obras. E eles liam e faziam os trabalhos, por vezes desesperavam, é verdade, mas depois no final realizavam trabalhos interessantíssimos, muito para além daquilo que eu podia esperar com o exercício da leitura da origem da obra de arte. Não sei se a tarefa deles agora vai ser aliviada, uma vez que depois de eu ter lido este livro, me parece absolutamente operativo que eles o leiam. E, portanto, é um novo trabalho que eles vão ter que fazer, e agora vou fazer até o exercício em 2 mestrados diferentes, o mestrado de Arquitetura e o mestrado em Estudos da Cultura. Neste caso, Estudos da Cultura na disciplina de História da Arte, e no mestrado em Arquitetura, na disciplina de Teoria e História da Arquitetura e da Cidade. E por isso a minha apresentação vai se centrar mais na pintura e na arquitetura. Na contemporaneidade, a arquitetura está muito relacionada com a imagem, e na página 57, a propósito da pintura de Rafael Sanzio, da Madonna Sistina, Heidegger diz: a imagem dá imagem ao sítio do cobrir-se descobridor, sendo como tal descobrimento que a imagem exerce a sua essência. E por isso eu não posso deixar de associar à chamada de atenção que o arquiteto Aldo Rossi faz quando diz que a arquitetura põe história na geografia. A importância do sítio e do lugar é fundamental. E na página 62, ainda a propósito do quadro do Rafael e da viagem da obra de Piacenza para Dresden, a professora Irene refere: a sua situação junto a obras da antiguidade tornava uma espécie de iniciação ao mundo clássico, de prelúdio à viagem à Itália dos artistas e escritores do tempo. Winckelmann e Goethe passaram por Dresden antes de iniciar o caminho a sul. E aqui não posso deixar de associar ao tema das viagens, particularmente das viagens dos arquitetos, como valor patrimonial, e associar à viagem formadora e construtora do valor identitário. E na página 66, a relação entre pintura e arquitetura. E passo a citar: na singularidade como imagem, a Sistina é uma obra deste tipo, mais que figurativa, é arquitetónica. Funda e consuma a edificação da igreja, define o sítio do manifestar-se da constelação ontológica do mundo clássico cristão, em que homem, terra, céu, Deus se entrecruzam no ponto em que surge o ser como quadridade. E a propósito da arte, na página 37, associa esta questão à questão da verdade. Penso que vai ser um desafio, para mim foi, associar esta verdade aqui indicada com as chamadas de atenção de alguns arquitetos da modernidade, nomeadamente o arquiteto Lúcio Costa, quando denuncia a insinceridade construtiva e apela à verdade na arquitetura. E na página 37, dando-se num mundo necessariamente humano, pertencendo a esse mundo, a arte não é, porém, um acontecimento propriamente humano. Não é mera manifestação ou produto de um sujeito criativo, singular, gênio, ou coletivo, sociedade-cultura, mas sim erupção de uma verdade e um ser mais originários e profundos que, embora sem dúvida se deem no homem e através dele, não se confirmam a este, antes o envolvem e abrem essa dimensão sua não definida, não limitada, não identificada, não determinada nem determinável, a que Heidegger chama normalmente o ser. A questão da arte, questão da verdade, é, pois, uma das formas de colocar a questão do ser, que constitui o tema melódico do pensar heideggeriano, em qualquer das fases em que se costuma dividir o seu itinerário filosófico. E esta questão do tema melódico tem depois, na mesma página, um desenvolvimento dessa melodia
foi realizado seguindo um método mais característico da composição musical do que da exposição filosófica, o da suíte de variações. Me pareceu interessantíssimo, particularmente para relacionar com a pintura, e mais particularmente com as variações em pintura, ou seja, quando o pintor sente necessidade de ir devorar a pintura de outro mestre e tentar perceber o que é que ele procura na pintura do outro mestre que vai devorar e o que é que ele encontra. E como é que ele depois resolve isso na sua própria pintura. E a propósito disto, lembrei-me de um texto sobre pintura de um escritor, que é o Hélder Macedo, e que ele a dada altura diz: o quadro que figura uma árvore ou o poema que descreve a mesma árvore só tem em comum a árvore que nenhum deles é, chamando a atenção que o quadro é pintura e que o poema é poesia, independentemente de ser ou não a árvore que lá está colocada. E num outro texto do Hélder Macedo, aliás de um catálogo do KWY que eu há pouco vi ali, o texto chama-se Ritos de Passagem, refere a propósito do grupo do Café Gelo: um querer poder fazer composto de recusas, semanas a experimentar a cor mais certa, a decidir o verso menos errado, e esta noção da procura é efetivamente muito importante. E outra bengala, uma parceria entre o Hélder Macedo e outro filósofo, o Fernando Gil, numa obra que eu considero notável, chamada Viagens do Olhar, e que tenho imensa inveja de não ter inventado este título para mim, porque acho Viagens do Olhar extraordinário, em que eles chamam a atenção para a expressão usada por Camões nos Lusíadas, quando ele diz: vi claramente visto, que me parece extremamente interessante do ponto de vista do olhar e da leitura da pintura, do ver com sentido de ler. E por isso aqui também poderia convocar a pintura do João Vieira com as letras, com as escritas. E na página 100, a professora Helena refere: como comenta Valeriano Bozal, o mundo não está acabado. E é a arte, enquanto criação, que completa o mundo inacabado, tornando visível o que nem a realidade nem a imaginação mostraram, e pondo em jogo o mundo, alcança as suas mais extremas possibilidades, as coisas últimas, que se torna visível, para o lado real e do imaginário, na reiterada metamorfose dos anjos, a interrogação. E, na página 104, na ingenuidade do seu traçado, quase infantil, está a benigna ternura do olhar do artista, que ao pintá-los, os anjos, se despede da vida, deixando-se neles em vida. E, portanto, esta procura contínua, esta descoberta não só dos modos de ver, mas dos modos de dar a ver, é extremamente interessante nesse processo interrogativo. Há um conceito no livro que me parece extremamente importante para relacionar precisamente com a arquitetura. Na página 20, que é o conceito de Heimat, de terra natal, pátria, e que a dada altura se fala na questão dos nacionalismos. E achei muito interessante, a propósito das conferências que o Heidegger dá em Frankfurt, em 1936, e que vêm mencionados na página 38, em contexto alemão da cidade de Frankfurt, a propósito deste conceito de pátria e de terra natal, e desta crítica a uma cultura desenraizada, é extremamente interessante perceber que no mesmo período, contemporaneamente, do ponto de vista da arquitetura, precisamente na cidade de Frankfurt, nós tínhamos uma dualidade da cultura arquitetónica, com os arquitetos tradicionalistas a reivindicarem esse enraizamento cultural através de uma construção arquitetónica de coberturas de duas pendentes muito marcadas,
de cobertura tradicional, que deixavam expressar a tradição e o perfil daquela cultura, e um outro grupo de arquitetos modernos, da nova arquitetura, que defendiam as coberturas planas, que eram profundamente criticadas, porque eram exatamente a marca desse desenraizamento. E, portanto, tínhamos ali duas arquiteturas contemporâneas, na mesma cidade, através de exposições de arquitetura que eram bairros, de um lado de uma rua, do outro lado da outra rua, duas sociedades de arquitetos, os modernos, os tradicionais, que a dada altura nas publicações periódicas teve a designação da Guerra dos Telhados. Era a cobertura da arquitetura que fazia essa dualidade e esse confronto entre, poderíamos dizer, citando talvez a Françoise Choët, entre progressistas e culturalistas. E passa-se exatamente na mesma altura e na mesma cidade em Frankfurt. E ainda a propósito desta questão da importância da verdade na arquitetura, o arquiteto brasileiro Lúcio Costa, respondendo insistentemente a essa procura de um estilo nacional, salientava que não devia existir a preocupação de se fazer um estilo nacional, por considerar que o estilo viria por si, alertando para a importância da simplicidade e da sinceridade em pequenas frases panfletárias. Sejamos simples, dizia o Lúcio Costa, sejamos sinceros, evitemos a mentira. A denúncia da insinceridade construtiva como causa da decadência da arquitetura era evidente ao relembrar o que na arquitetura, precisamente o Parthenon, o Lúcio Costa relembrava, em que tudo era construção, tudo era honesto, onde as colunas efetivamente, os arcos realmente trabalhavam, isto é, nada mentira, considerando em contraponto que a arquitetura brasileira estava transformada em mera cenografia. E por aqui também me parece extremamente interessante relacionar com o que a professora Irene escreve na página 31, a propósito do Parthenon, quando refere a vigência atemporal das obras de arte. E, portanto, esta questão da temporalidade presente nessas obras. Depois também a questão do clima e aquilo que fala em relação ao Winckelmann. E, eu se calhar já me estou a alongar, mas prometo que vai ser breve, não posso deixar de salientar uma pequena referência que me pareceu enorme, na página 228, quando diz criar é recomeçar. E então, lembrei-me de um arquiteto português que eu achei que vinha mesmo a calhar. Diz ele, Cisa Vieira, considera que inventar é muito difícil e que aquilo a que se chama invenção nasce da informação e, por isso, da aprendizagem, considerando que os grandes momentos de aprendizagem são a viagem. E por isso eu agradeço imenso ter viajado sem viajar nesta obra. Muito obrigada. Bom, agora tenho que ir eu olhar aqui, não é? Se quiser, pode ficar para o meio. Sentar aqui, para estamos bem aqui com estes dois. Olha, eu, além de agradecer a todos os que vieram neste dia verdadeiramente desagradável, de chuva, mas isso sim, dar um passeio pelo Chiado é sempre tão bom, esteja como esteja o dia, que acho que valeu a pena convidar-vos a virem aqui apanhar chuva e ouvirem também estas duas intervenções, que eu agradeço profundamente e que, além disso, me congratulo de ter pensado nos dois, um de forma direta e a Paula de forma indireta, mas tivemos um intermediário. Um intermediário também foi lá. É pena não ter estado aqui, porque não, eu era uma lacuna, ela cumpriu essa lacuna. Completamos. Isso tem que ver um bocadinho com a minha ideia do que é tomar a decisão, finalmente, e demorei anos a tomar a decisão,
vou publicar isto, vou mesmo publicar isto. Como o Fernando disse, isto é um livro que recolhe trabalhos que foram publicados aos soluços, pouco a pouco, por diferentes solicitações, mas aquilo que eu estava convencida, mas não consciente, essa convicção interior, que no fundo eu tenho que publicar isto de forma unida, era que no fundo isto é um livro sobre Heidegger, mas é o meu livro sobre Heidegger. E, portanto, há aí, não sou muito de exegeta, como disse o Fernando, e tem razão, porque isto é um livro de uma especialista em Heidegger, mas realmente acho que aquilo que é mesmo importante no livro não é que seja um livro de uma especialista em Heidegger, porque o que eu quis com o livro tem um pouco a ver com a vossa presença aqui. Isto não é meramente um livro para especialistas, um livro para filósofos, para falar dentro da academia, o muito que sabemos e o atentos que estamos à última publicação e todas estas coisas que aparecem no livro, apesar de ser ao longo de anos a revisão, evidentemente, pôr muitas notas de pé de página e algumas modificações de texto de maneira a comportar essas referências, mas é sobretudo algo que eu penso que é fundamental para compreender a figura de Heidegger, mas é fundamental porque neste caso ele solicitou-nos, instigou-nos, como disse a Paula, a pensar sobre algumas, não é algumas temáticas, no fundo a temática é sempre a mesma, é a questão arte-técnica, técnica-arte, e é a questão da physis, embora a questão da physis nunca seja tocada de forma central, é omnipresente, não é? E para trabalhar Heidegger é fundamental, não é? Mas a natureza não é arquitetónica. Não é? A natureza é tectónica, mas não é arquitetónica. E Heidegger introduz... É fluorescente. Sim, é fluorescente, nesse sentido, se pensamos menos na vida e mais, na estrutura propriamente geológica, encontramos essa ideia do tectónico. O Foucault teve bom faro quando falou da arqueologia e dos estamentos de maneira a esse nível. Portanto, no fundo, eu creio que este livro dá-me o gosto de ter visto em Heidegger aquilo que eu penso que é mais interessante nele, e não estou a pôr de parte, longe de mim, semelhante ideia de ser e tempo, que é fundamental, e tudo o que está à volta de ser e tempo. Não me passa pela cabeça prescindir de, mas não é a única coisa, e Heidegger chegou a pensar isto, e isto que ele chegou a pensar e que tem como centro essa capacidade poderosa que o homem tem de se deixar transigir por uma força criadora, que é a maneira da physis sem ser physis, isso é fundamental para compreender o melhor Heidegger, o melhor de Heidegger. Estão aqui ausentes alguns amigos que tiveram a paciência de vir até aqui e se dedicam especialmente ao pensamento político. Encontrarão em falta aqui as questões especificamente políticas. Não estão em falta, é como a physis, mas não é central. Só que, realmente, se nos formos a falar do pensamento político de Heidegger, ele traduz uma parte da sua personalidade e do seu pensamento
mas realmente há que reconhecer, não é a melhor parte. Eu creio que este livro dá a melhor parte daquilo que Heidegger chegou a pensar e em que creio que filosoficamente, ou seja, pensando, acreditava profundamente. E os dois tocaram de maneiras diferentes, porque apanharam por diferentes vias. Esse aspecto tão importante de Heidegger, que é a relação com a Terra, com a Terra que é Terra no sentido de terra-mãe, portanto, no fundo, uma terra urbanizada. Ele não falaria, não diria isto, mas nós podemos dizer, não temos que falar a linguagem de Heidegger. Essa é outra das, se calhar, surpresas com que se encontram ao ler o livro, é que eu não mastigo as palavras de Heidegger, eu traduzo, mas traduzo nesta belíssima língua para falar filosoficamente, que é a nossa. E esse esforço faz parte da minha maneira de apreender o pensamento de qualquer autor, e neste caso, especificamente deste, a que tenho dedicado tanto tempo ao longo da minha vida. Portanto, por um lado, é terra. Eu sabia, aqui para nós, ninguém nos ouve, eu sabia que o desafio que eu lançava ao Fernando, à Paula não sabia, porque foi desta maneira, por interposta pessoa, que soube interpretar muito bem o que eu pensava, mas eu sabia que o Fernando ia gostar. Eu convidei o Fernando para ler este livro porque sabia que ele ia gostar. Da mesma maneira que eu, e sabia isso, não só por ter conversado com ele em várias ocasiões, mas também porque li e gostei muito, e costumo usar também com os meus alunos e aconselhar um livrinho, porque é pequeno, de introdução a Heidegger, que se chama Heidegger Pensador da Terra. E o Heidegger Pensador da Terra aparece por aí, em algum sítio, em mais do que um sítio, se não me engano, que é, digamos, no fundo, uma ponte de diálogo que tínhamos aí, pela qual eu sabia que o Fernando ia aproveitar bem o livro, não para ele, porque não precisa disso, a sua compreensão de Heidegger, mesmo que não tenha lido todas as obras e não seja um especialista, ou não se considere um especialista, não é preciso ser um especialista para ter entendido bem, é só preciso ter olfato filosófico, e disso está claro que o Fernando tem mais do que sobra. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a parte política, desculpa. Sobre a parte política. Não é o nazismo. O nazismo não tem explicação para você. Mas o Heidegger, essencialmente, implica que era um conservador. É. E, enquanto conservador, o pensamento dele, da Gassel, é um pensamento ecológico. A ecologia, disseram-me outro dia que em Inglaterra, a disciplina de ecologia chama-se conservação. Há um bocadinho aqui entre os telhados conservadores e em autoplanos, eu percebi claramente, não se trata de progressistas ou conservadores no sentido político. É que nós precisamos de conservação, não é? Ao mesmo tempo que o Heidegger é vertiginosamente progressista, se quiser, avançado no pensamento dele, não é? De maneira que isto, a política dele, é sobretudo o que ele diz, o pensamento dele, não é? A designação de progressista e conservador também está um bocadinho ultrapassada. Pois está, justamente, é isso que eu estou a dizer. Não sabemos em que É isso que eu estou a dizer. Pois, depois, há muitos aspectos da retomação que a Paula teve o cuidado de fazer de alguns destes textos, na relação com a experiência primária dela, que é exatamente isso também, que no fundo queria picar, queria ver em diálogo, é também extremamente, para mim, esclarecedora, não é? Eu acho que ela tomou aqui umas notas, mas eu acho que vou pedir as notas
Se ela quiser fazer um teste era ótimo, mas isso já não tenho coragem de lhe pedir, embora pudéssemos... Eu as notas dou inteiramente. Aliás, eu tinha aqui outras coisas para relacionar e obviamente não cabia na economia da apresentação, mas só quero frisar que isto me deu-me trabalho, confesso. Deu-me imenso prazer, que é o mais importante. Eu acho que está claro que deu trabalho. Mas enfim, assim ganham os seus alunos. Claro. Não, mas tenho todo o gosto em passar as relações que fiz, porque acho que pode ser divertido. Claro. E eu gostava de responder às questões, a questão da crise. Eu acho que Heidegger está todo o tempo a falar disso, não é? O que é que nunca fala dessa maneira? Claro, tinha aquela pretensão de... Eu gostou-se muito, não é? Eu comecei a falar isto em 49 e 54. Sim, basicamente. Embora a meditação da técnica venha de antes com o diálogo, sobretudo com o Junger, que estava aberto pela introdução à metafísica, de onde provém um dos textos que leu, mas realmente, enfim, começa bastante cedo. Ninguém falava bem contigo. Nessa altura não era quem é que se ia preocupar com a ecologia. Justamente. Isso é político. É o pensamento enquanto político. Isso para o Heidegger era tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Portanto, não há o que nós falamos da pensamento político, ou pensamento estético, ou pensamento sobre a arte, ou pensamento sobre a história. Estou ali a falar para a historiadora, mas para Heidegger era tudo ao mesmo tempo. Não está, ele no fundo daquilo que está sempre a falar é do ser, não é? E o ser é uma palavra epistemologicamente muito incómoda, porque realmente que é isso do ser, não é? Agora não vamos entrar na ontologia, não é? E pôr-nos a explicar aqui o que não vem à casa, mas é sobretudo essa ideia de aquilo que estamos a falar é aquilo que importa, e aquilo que importa é o que aparece através da produção ou da fecundidade humana do ponto de vista cultural. Enfim, não sei o que dizer mais. Posso dizer que estou muito contente e agradeço muito ao Manel Rosa ter tido todo este cuidado que teve com o livro, que foi especialmente atento e depois estou tão contente de ter publicado nesta editora e não noutra. E devo dizer que, além do apoio dado ao livro, também agradeço isso ao Dr. Manuel Santos, além da sua presença aqui hoje como diretor do Instituto de Filosofia Prática, dentro de cuja publicação está integrado este livro. E que estou muito contente porque o livro está muito bonito e penso que é o livro mais bonito que eu vou publicar. É bom que ainda tenha uns anos. Muito obrigada. Muito obrigado. Só ter um livro. É verdade.